Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, abençoe a sua família, abençoe o seu dia, que seja um dia de boas notícias, de livramento, de prosperidade, de bênçãos da parte de Deus sobre a sua vida. Eu sou o pastor Felipe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo aqui no canal, ou nova, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É bem aqui embaixo, ó, onde tem o nome inscrever-se, você vai clicar, e do outro lado tem o sino e você vai clicar, porque todas as vezes que for postado um vídeo novo, o YouTube vai estar enviando uma notificação para o seu aparelho. E nos comentários, deixe o seu pedido de oração, porque todos nós, quando deixamos, né? Eu também já deixei, minha esposa já deixou, minha família, você aí do outro lado, todos nós quando deixamos aí nos comentários um pedido de oração, o pastor Felipe ele descreve em uma folha de papel e coloca dentro desse recipiente. Olha aqui, ó, dentro desse recipiente. E todos os vídeos nós apresentamos todos os pedidos de oração a Deus. E não esqueça de dar o seu joia, de clicar aí, ó, e dar um ok. Tá? Não é aquele assim não, ó, é o joinha. E prepare também o seu copo com água, garrafinha, que daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Gênesis, no capítulo 45. Se você quiser acompanhar também a mensagem, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 1. Mas antes da palavra, eu quero que você acompanhe esse testemunho. Acompanhe aí e daqui a pouco nós retornaremos com a palavra e com a oração. Paz do Senhor, meu irmão. Como é que tá aí? Como é que o senhor tá? Mas missionária, todo mundo da igreja, tá todo mundo bem? E estamos indo, viu? Graças a Deus, tem notícia para lhe dar, viu? Minha mãe foi para Salvador para colocar o aparelho. Chegou lá, os médicos examinou lá, fez os exames, fez todo tipo de exame. Graças a Deus, não vai precisar dela botar o aparelho, viu? Aí já tá de alta, tá lá esperando só o hospital daqui liberar pra ir buscar. Liberar a ambulância pra ir buscar ela lá em Salvador. Aí, eu acho que amanhã, também até depois, ela vai na casinha dela, viu? Aí Deus é bom e é maravilhoso, né? Eu pedi a Deus, orei a Deus, pedi pra Deus, se fosse para ela se cortar, para botar essa parede, essa cirurgia, que Deus permitisse. Talvez se não fosse, né? Tá nas mãos dele. E que ele desse um coração novo a ela, né? E aí chegou lá, como é que não precisa. Deus é bom, né? Agradeço a oração dos irmãos. E em nome de Jesus, breve estarei aí, viu? Quando eu chegar aí, vou aí na igreja. Glória a Deus. E nos comentários, você também pode estar deixando o seu testemunho. Se você tem o meu número de WhatsApp, você pode estar enviando no meu WhatsApp. Se você não tem, deixa aí nos comentários que nós vamos relatar aqui no canal. Como eu falei para vocês, hoje a mensagem está em Gênesis no capítulo 45, onde diz assim: José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Para você entender quem era José, José foi um dos filhos de Jacó. E dentre os filhos que Jacó tinha, Deus tinha um propósito, um plano na vida de José. Futuramente Deus iria estar levantando, né, ele como governador do Egito. Mas é claro que isso não aconteceu do dia para a noite. José, ele passou a estar relatando aos seus irmãos os seus sonhos, e os irmãos passaram a odiá-lo. Jacó demonstrava ter um carinho a mais, né? Porque às vezes os pais dizem que não, que amam todos os filhos da mesma forma, mas você pode não falar, mas a forma que você age, as atitudes que você toma pode demonstrar, como era com José. E um belo dia, Jacó pede a José que vá ao campo ver como estão seus irmãos. José ainda não tinha atingido uma idade para ir para o campo trabalhar, então ele ficava em casa e os irmãos iam. E quando José foi até o local, né, achou o local que os irmãos estavam ali trabalhando, os irmãos já não gostavam mais dele, estavam odiando, e eles lançaram José na cisterna. Na verdade, o desejo deles era matar, mas aí um dos irmãos deu a ideia, né, de lançá-lo na cisterna a fim de restituir ao seu pai. Mas aí esse irmão, ele se ausenta ali daquele momento, e aí o que os outros fazem? Vê uma caravana de ismaelitas passando, vende José, o próprio irmão, sim, eles venderam o próprio irmão, pegaram a túnica de José, sujaram de sangue e levaram até Jacó, dizendo que um animal feroz, né? Um animal feroz tinha matado José. Então eles sujaram de sangue, né, para poder mostrar que José estava morto, tentar provar, né, que José estava morto.
E José, ele foi vendido, né, aos ismaelitas, e chegando no Egito, ele foi vendido como escravo a Potifar. Porém, José se destacava onde ele pisava a planta dos pés, porque ele carregava a bênção de Deus. No entanto, Potifar percebeu isso e pegou José e colocou como mordomo, né, um cargo de confiança. Porém, a esposa de Potifar começou a pôr os olhos em José e deu em cima dele. Só que José sempre ali evitando, mas teve um momento que ela não se controlou e partiu para cima de José. José saiu correndo e ela ficou com as roupas de José. Só que nesse momento que José corre, ela ficou com medo que José falasse, né, o que ela tinha feito. Ela começa a chamar os soldados, dizendo que José tinha dado em cima dela, que tentou agarrar ela, ou seja, tentou praticar um abuso sexual, mas na verdade aquilo era mentira. Ela que estava tentando agarrar José, mas diante de um escravo e diante da esposa do dono da casa, ainda mais da esposa de Potifar, que era um homem de confiança do faraó, ninguém ia acreditar. E foi isso que aconteceu. José foi lançado no cárcere, mas Deus estava com ele, e ele foi bem sucedido, até o momento em que são presos o padeiro-chefe e o copeiro-chefe de Faraó, e ambos têm sonhos, e José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, e José interpreta. Um seria restituído ao seu cargo, que seria o copeiro, e o padeiro seria morto, e se confirmou aquilo que José disse, o sonho que José interpretou. O copeiro foi restituído e o padeiro foi morto. Porém, José permaneceu na prisão. José continuou ali, né, preso, e também cuidando dos demais presos, porque ele tinha ganhado a confiança do responsável pelo cárcere. Mas houve um momento em que Faraó tem sonhos, e os seus intérpretes, aquelas pessoas, os sábios que estavam ali a serviço do Faraó, não puderam interpretar os sonhos que Faraó teve. E o copeiro se lembra de José, diz que tem um rapaz no cárcere que interpreta sonhos, e aí Faraó manda chamar José, e José interpreta o sonho que o Faraó teve, que eram 7 anos de abundância que o Egito ia ter, e 7 anos de fome. E Faraó vê um espírito, né, excelente, vê algo diferente em José, e o coloca como pai dele, ou seja, o coloca como governador. José passou a governar todo o Egito, e o Egito, nesses 7 anos de abundância, guardou os cereais para que se preparasse para os 7 anos de fome. E nos 7 anos de fome, o Egito passa a sustentar o mundo. E os irmãos de José, as pessoas dizem assim que a vida, ela é uma roda gigante. Eu às vezes não concordo com alguns dizeres, né, populares, mas esse eu tenho que concordar. A vida realmente é uma roda gigante, porque mais tarde, como que o Egito estava sustentando o mundo, presta atenção nisso, os irmãos de José vão até o Egito para buscar alimento. E quem era o governador do Egito? José, o irmão que eles odiaram, o irmão que eles venderam como escravo, venderam a caravana de ismaelitas. Aí você me diz bem assim: agora os irmãos de José estão na palma da mão dele. Certamente eles estavam ali diante da dependência de José, porque somente José poderia liberar alimento. Mas ao contrário do que algumas pessoas estão pensando, que José se vingou de seus irmãos, olha o que aconteceu, vamos ler aqui, versículo 1 do capítulo 45 do livro de Gênesis. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, porque quando José foi vendido, ele era um rapaz, um jovem, e quando José já estava ali como governador, já tinha alcançado a sua idade, já era um adulto, né? Então a fisionomia de José mudou de tal forma que eles não reconheceram José. E quando os irmãos dele estavam ali diante dele, ele deu-se a conhecer. E quando
ele dar-se a conhecer aos seus irmãos, diz assim no versículo 2: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Porque onde que eles iriam imaginar que o irmão que eles odiaram, o irmão que eles venderam, iria se tornar o governador do Egito? Muitas pessoas também agem dessa forma, não acreditam no potencial que outras têm, passam a humilhar, menosprezar, a envergonhar, e amanhã ou depois essa pessoa está acima de você, na empresa, na obra de Deus. E José estava ali muito acima, nem se compara, né, em relação à autoridade que ele tinha sobre todo o Egito. E quando ele diz aos seus irmãos que ele é José, e pergunta como é que estava Jacó, né, o seu pai, os irmãos ficam atemorizados diante dele. Mas também não é para tanto, né? Aí você continua aí do outro lado dizendo: agora ele vai se vingar, agora esses irmãos de José vão ter o que eles merecem. Diz aqui, continua acompanhando aí, presta atenção, versículo 4: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Eu estou arrepiado, porque isso é muito forte. José entendeu qual era o plano de Deus na vida dele. José entendeu que todas as coisas cooperou para o bem dele, que apesar dos irmãos terem vendido ele, mas isso fazia parte do propósito de Deus na vida de José. Eles venderam, cometeram erro sim, mas fazia parte do propósito. José entendeu que quem enviou ele ao Egito não foi os irmãos, mas foi o próprio Deus, porque se o Egito não sustentasse a humanidade, o que ia acontecer? Infelizmente não ia haver a conservação da vida, porque ia haver fome. O Egito estava, as pessoas saíam de onde estavam para poder ir até o Egito buscar alimentos. Então José disse: Deus me enviou para cá para a conservação da vida. Isso é muito forte. Entenda o plano de Deus na sua vida. Talvez você está chateado, está triste, porque pessoas têm se levantado contra você, porque pessoas têm inventado mentiras, têm te humilhado, têm olhado para você dizendo que você não vai chegar aonde você quer. Mas descansa o teu coração, porque isso também faz parte dos planos de Deus na sua vida. Agora você não está entendendo, porque também José certamente não entendeu no início. Foi vendido, foi culpado por um crime que ele não cometeu, e depois se torna governador do Egito. Ou seja, no lugar da vergonha dele, onde ele foi ali incriminado como um abusador, Deus deu dupla honra para ele. E quando Deus te honrar, te colocar acima daqueles que te menosprezaram ou tentaram fazer algo de mal a você, não retribua com a mesma moeda. Na verdade, se esse desejo estiver no seu coração, eu creio que Deus, ele nunca vai te honrar. Não, jamais. Deus abençoou a José, colocou ele como governador, o exaltou, porque Deus sondou o coração de José e viu o que estava dentro dele. Viu que quando ele fosse abençoado, quando ele fosse honrado, ele não iria se vingar. Tem pessoas que carregam o desejo de vingança no seu coração. José poderia, mas ele entendeu que aquilo ali fez parte dos planos de Deus. E você não pode tomar atitudes
mediante a forma que agiram com você, porque você vai estar mostrando que você tem o mesmo caráter, a mesma índole das pessoas que te fizeram o mal. E diz mais, no versículo 6, é isso mesmo, no 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Olha o que José diz: e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus. José entendeu que era propósito, que era plano de Deus, por isso que tudo aconteceu com ele. Um dia você vai olhar para a sua vida, um dia você vai olhar para trás, e você vai entender que tudo fazia parte dos planos de Deus. Aquele não fez parte, ou vai fazer parte, aquela porta fechada, aquela ligação não atendida, aquela mensagem não respondida, aquela humilhação, aquela vergonha, aquela tribulação, aquele deserto, cooperou para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Amém? Eu quero que você digite aí nos comentários: eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Escreva aí, escreva, pegue o celular, escreva: eu vou viver os planos de Deus na minha vida. Eu peço perdão a todos vocês um pouquinho pela mensagem, mas eu precisava, realizar a introdução para que você entendesse. Tem pessoas que estão me acompanhando agora que são católicas, espíritas, da Umbanda, e não sabiam quem era José. Então eu precisava explicar para que você entendesse o que aconteceu com ele. Guarda essa palavra no teu coração, perdoe, limpe o seu coração, não guarde mágoa, ódio, ou queira se vingar de alguém que te fez mal. Não, mostre que você é diferente, que você é a imagem e semelhança do Criador. Vamos orar? Pegue aí um copo com água, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, eu te apresento todos os pedidos de oração que estão aqui dentro desse recipiente, aqueles que estão sendo deixados nos comentários. Socorre, meu Deus, essa pessoa que está desesperada, porque o familiar está entre a vida e a morte no hospital, aquela mãe que está preocupada com o filho, que já foi também ameaçado pelo mundo do crime, por facções, porque se envolveu com a criminalidade. Entra com providência, Pai, nesta causa, e livra aquele que está no hospital, e livra aquele que está envolvido com a criminalidade. Restaura a família que está destruída, trazendo paz, amor, união, fidelidade. Abençoa a vida financeira e econômica do teu povo, prospera cada um deles, abrindo portas. Quem beber dessa água, receba fortalecimento, receba saúde, receba, meu Deus, vigor, receba sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Deus abençoe a todos e até amanhã. Um forte abraço. Compartilhe o vídeo no WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos semear a palavra de Deus, porque o nosso objetivo, o nosso desejo, a nossa missão é chegar a 900 inscritos. Deus abençoe a todos.